Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução do exercício 6 aqui, que fala o seguinte: escreva uma expressão equivalente a cada expressão dada, de forma que o denominador seja racional. Então, ele quer que eu escreva uma expressão equivalente ao que foi dado aí nos exercícios, tá? Só que ele quer que o denominador seja um número racional, tá? Então, eu não posso ter no denominador um número irracional, beleza? Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer o exercício A. No exercício A, a gente tem raiz quadrada de 5 sobre 3, tá? Então, raiz quadrada de 5 sobre 3, eu posso reescrever ela usando as propriedades de raízes aqui. Eu posso reescrever ela da seguinte forma: raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 3, tá? Ou seja, eu apliquei a raiz quadrada no numerador e no denominador separadamente, tá? É meio que a volta lá das propriedades de quando eu tenho raízes com o mesmo índice, tá? Divisão de raízes com o mesmo índice, eu posso escrever tudo dentro de uma única raiz. É meio que eu estou desfazendo isso, ok? Beleza, então eu reescrevi a minha fração aqui, a minha expressão aqui, na forma de uma fração de dois números um número no meu numerador e um outro número no meu denominador. Porém, o meu denominador aqui nesse caso, ele é um número irracional, e segundo o enunciado, não pode ter número irracional no meu denominador, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou racionalizar a minha expressão, tá? Então, aqui, ó, eu vou multiplicar essa minha fração por uma outra fração que seja a fração racionalizante. Para eu encontrar a minha fração racionalizante, eu tenho que encontrar o meu fator racionalizante. Ou seja, quem é que racionaliza a raiz quadrada de 3? Quem que racionaliza a raiz quadrada de 3? Tá? Quem racionaliza a raiz quadrada de 3 é o próprio raiz quadrada de 3, ok? Então, quem racionaliza a raiz quadrada de 3 é o próprio, porque quando eu multiplico raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 3 ao quadrado, quadrado, potência quadrada com raiz quadrada, elas se cancelam, tá? Então, a minha fração racionalizante aqui é o raiz quadrada de 3. Então, eu já vou multiplicar isso daqui por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3, ok? Como que vai ficar aqui, então? Vou continuar aqui na linha de baixo. Aqui vai ficar da seguinte forma: raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 5 vezes 3. Ou seja, eu escrevo todo mundo dentro de uma única raiz. E aqui no meu denominador vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá? O que é bom para a gente, porque agora apareceu raiz quadrada, potência quadrada, a gente vem aqui e faz a simplificação, cancelamento, tá? E agora a gente finaliza o nosso exercício fazendo as multiplicações ali. Raiz quadrada de 3 vezes 5 é 15. Tudo isso dividido por 3. Raiz quadrada de 15 já está na sua forma mais simples, porque raiz quadrada de 15, o 15 surgiu a partir da multiplicação de dois números primos, então não tem como simplificar mais. E o meu denominador aqui é 3, não tem como eu simplificar a fração. Então, raiz quadrada de 15 sobre 3 é a resposta para o meu exercício 6, item A. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer então agora o meu exercício B. No meu exercício B, eu tenho raiz quadrada de 2 quintos, tá? Então, eu vou seguir praticamente os mesmos passos que eu fiz no exercício A, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5, ou seja, eu vou aplicar a raiz quadrada de forma individual no numerador e no meu denominador. Vou encontrar a minha fração racionalizante, ou seja, quem é que racionaliza a raiz quadrada de 5, e quem racionaliza a raiz quadrada de 5 é o próprio raiz quadrada de 5, tá? Porque quando eu multiplicar aqui vai aparecer uma potência quadrada que vai cancelar com uma raiz quadrada. Então, esse aqui é o meu fator racionalizante, então a minha fração racionalizante
vai ser raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Agora, de novo, eu vou fazer a multiplicação. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 5. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 5. 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado. De novo, raiz quadrada com potência quadrada aqui se cancela, tá? E agora é só fazer as multiplicações. 2 vezes 5, 10. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 10. Tudo isso dividido por 5, porque eu cancelei raiz quadrada com potência quadrada. Resposta final para o meu exercício B, raiz quadrada de 10 sobre 5. E já acabou o exercício B, beleza? Vamos para o nosso exercício C, que diz raiz quadrada de 12 sobre 3. De novo, eu vou aplicar as raízes de forma individual, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 12 sobre raiz quadrada de 3, ok? Apareceu uma raiz irracional no meu denominador, tá? Então eu vou racionalizar. Quem é que racionaliza a raiz de 3? A gente já viu aqui no exercício A que quem racionaliza a raiz quadrada de 3 é o próprio raiz quadrada de 3. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Perfeito? Então aqui vai ficar da seguinte forma. Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 12 vezes 3. E no denominador vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 ao quadrado. De novo, cancela aqui e aqui, certo? Então vai ficar 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. Então vai ficar raiz quadrada de 36 dividido por 3. Opa, aqui, ó, o meu numerador, ele é uma raiz racional, ou seja, eu consigo calcular isso daqui. Se eu consigo calcular, eu vou calcular. Quanto que é raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é 6. E o meu denominador não muda. Porém, agora eu tenho uma fração aqui que eu consigo calcular. 6 dividido por 3 dá 2. Então, resposta final aqui para o meu exercício é 2. Então, raiz quadrada de 12 sobre 3 é 2, tá? Tem outras formas de você estar fazendo esse exercício aqui, tá? Aliás, existe uma outra forma aqui que é bem mais simples de você estar resolvendo esse exercício aqui, porém eu quis fazer desse jeito para revisar aqui, reforçar as técnicas de racionalização, tá? Se você quisesse fazer esse exercício aqui de uma outra forma, tá? Seria uma forma, na minha opinião, até mais simples, tá? Se quiser fazer, poderia, tá? Seria assim, ó, raiz quadrada de 12 sobre 3. Primeiro eu vou resolver aqui o meu, a minha, a minha fração. 12 dividido por 3 é uma resposta exata. 12 dividido por 3 dá 4. E raiz quadrada de 4, 2. Ah lá, bem mais simples, tá? Geva, por que você fez desse jeito aqui mais longo? Para a gente reforçar aqui que o denominador não pode ficar irracional, levando em consideração o enunciado, tá? Porque o enunciado, quando ele diz isso, ele supõe que você vai aplicar as propriedades aqui dessa forma, tá? Mas você pode fazer essa divisão aqui do 12 com 3, que vai dar 4, e o 4, raiz quadrada de 4, dá 2, tá? Em uma avaliação, tá, de uma prova, eu faria desse jeito aqui, que é bem mais rápido e bem mais simples, tá? Quem fez do outro jeito também está certo, porque perceba, chega na mesma resposta. Beleza? E vamos para o nosso último exercício aqui, tá? O nosso último exercício aqui, que é o exercício D, ele pede para calcular a raiz quadrada de 0,2, tá? Então, esse exercício aqui, quando tem número decimal aqui, tá? E eu gosto de transformar o número decimal em fração, tá? Porque aí eu posso usar as mesmas regras que eu usei aqui no exercício A, B e C, tá? Ah, como que fica 0,2
tá, em fração, tá? A regrinha é o seguinte, para eu transformar o número decimal em fração, eu simplesmente apago a vírgula. Então, se eu apagar essa vírgula aqui, o 0,2 se transforma no número 2. Então, aqui vai ficar 2 dividido por... Agora, vamos voltar aqui para o nosso enunciado, tá? Porque, afinal, não é 2 que eu quero escrever, é 0,2. 0,2 tem quantas casas decimais? Ou seja, quantas casas aqui depois da vírgula? 0,2 tem uma casa depois da vírgula, ok? Então, a minha fração vai ter denominador 1 seguido de 1 zero, tá? Ou seja, o meu denominador sempre vai ser uma potência de base 10, tá? Aonde a quantidade de zeros que eu vou pôr aqui vai ser a quantidade de casas decimais. Então, se aqui eu tivesse duas casas decimais, aqui eu ia colocar dois zeros, ou seja, ia ser 100. Se eu tivesse três casas decimais, aqui ia ser três zeros, ou seja, 1000. Ok? Então, a quantidade de casas decimais aqui é a quantidade de zeros que eu vou pôr aqui. E o primeiro número aqui é sempre a 1, porque é uma potência de base 10 que eu vou estar colocando aqui no meu denominador. Beleza? Agora eu vou dar continuidade nesse exercício aqui, tá? Raiz quadrada de 2 sobre 10. Só que antes disso eu vou fazer a simplificação, tá? Porque 2 e 10, ambos são números pares. Então dá para eu fazer uma simplificação aqui por 2. Então depois que eu transformei o meu número decimal em fração, eu posso simplificar se eu achar pertinente, tá? E eu sempre acho pertinente fazer simplificação. Então 2 dividido por 2 vai dar 1, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, é isso daqui, ó, que eu vou precisar resolver. Então, raiz quadrada de 0,2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre 5. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos exercícios anteriores. Eu vou separar as raízes, então vai ficar raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 5. Perfeito? Aqui, ó, raiz quadrada de 1 é rapidinho de calcular, raiz quadrada de 1 é 1, perfeito? E agora aqui, ó, eu vou racionalizar o meu denominador. Então, quem é a minha fração racionalizante? Quem é que racionaliza raiz quadrada de 5? É o próprio raiz quadrada de 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Perfeito? Então, agora aqui eu vou fazer a multiplicação. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 5 ao quadrado. E raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu cancelo raiz quadrada com a potência quadrada aqui. Então, raiz quadrada de 5 aqui vai ficar raiz quadrada de 5 sobre 5. Lembrando que esse 5 aqui no meu numerador, ele está dentro da raiz, então é raiz quadrada de 5. Então não tem como eu simplificar mais. A minha raiz tem um número primo aqui, então não tem como simplificar. E o meu denominador 5 não tem nenhum fator aqui que dê para simplificar, ok? Então essa daqui já é a minha resposta final para esse exercício, ok? Então, qual é a resposta para o nosso exercício de raiz quadrada de 0,2? A resposta é raiz quadrada de 5 sobre 5. Beleza? Tá? Então, o exercício 6 aqui tinha 4 itens. A gente já fez todos os 4. Tá? Exercício bem tranquilo aqui, aplicando as regrinhas de racionalização. O exercício D tinha uma variável ali, uma segunda opção bem mais simples de se fazer, tá? Então, quem fez do primeiro jeito ou do segundo jeito, ambas estão corretas, tá? Porque como ele não pediu nenhuma técnica específica, então você pode fazer usando a técnica que você achar mais conveniente, tá? Usando a técnica corretamente, você chega na resposta correta, tá? Então, o exercício C eu fiz de duas formas distintas e nas duas eu cheguei na mesma resposta. É o que se espera. E o exercício D, a gente teve que fazer uma mudança ali de número decimal para número fracionário, mas também tranquilinho. Ok? Tranquilo? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.